Boa noite, gente. Essa é a minha primeira live e eu tô muito ansiosa. Espero que tudo dê certo, né? Então a gente vai esperar um pouquinho aqui. Eu vou falar com vocês. Aqui embaixo tem um balãozinho com uma interrogação, estão vendo? Nesse balãozinho com interrogação, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês podem mandar por aí, tá bom? Então vamos lá. Vou chamar o André já entrou. Tá um minutinho. André, vou te chamar, tá bom? Vamos aguardar. Oi, Célia Marques. Olá! E Como vai? aí, tudo bem? Tudo bom Espera e aí só um você? pouquinho. Deixa eu tirar o som aqui do notebook aqui do lado aqui. E aí, tudo bem? Ih, tá tudo normal? Tá me vendo? Tudo bem também. Tô te vendo, ó. Milagre, Ah, que hein? bom! A gente fez um Ei, que monte de beleza! teste e não deu nada certo, gente. Nessa primeira live. Mas na hora H, Não, Deus promete, Deus não fica cumpre, com, deu fica certo. com vergonha. Ontem a gente fez 200 testes. Até meia-noite. Meia-noite eu tava fazendo teste. Ai, meu Mas Deus do tá céu. bom. E aí, Então, tudo André, eu bem? gostaria que. Tô joia, graças a Deus, né? O dia foi tremendo, mas a noite vai ser maravilhosa. Gostaria que você se É. apresentasse para as pessoas que já estão aqui assistindo a gente. Eu me apresentar? Eu sou Sim, o se André apresente. Mancin. Sou André Mancin, sou escritor, sou vendedor também, professor de história, pai do Samuel, marido da Andréia. Sou, cara, sou bonito, cabeludo, sou eu. Esse A sou parte eu. do cabeludo é que foi sensacional. E me conta, como você é escritor. Sim. Então, como que começou a escrita, a literatura na sua vida? Foi tarde? Foi muito cedo? Como que aconteceu para você? Ah, literatura mesmo é quando eu comecei a ler, né? A gente começa a ler quando é moleque. Eu tinha uma professora, Dona Sônia, que eu acho que ela deve estar na live, eu chamei ela. Dona Sônia, se você estiver aí, dá um oi aí para nós, tia filha. Olha o E. JH dando oi pra Hã? gente. Oi? O JH dando oi pra É. gente. Pode falar. Aí, quando eu estava na terceira série, na quarta, a dona Sônia comprou um livro para cada aluno, sabe? E fez a gente ler. E a gente trocava de livro, trocava de um com o outro, né? E aí, na quarta série, ela repetiu a dose. Aí não teve jeito, né? Aí a gente começou, eu comecei com literatura, comecei a gostar. Aí logo veio o quadrinho, né? História em quadrinho também. Aí lá na escola que eu estudava tinha uma bibliotecária muito boa mesmo, que ela separava os livros para gente. Ela via assim o tanto que a gente estava mais assim avançado, não. Então ela ia dando uns livros a mais para gente. E tem umas histórias boas com ela. Era gente boa pra caramba. Pena que eu não lembro o nome dela, menina. Mas a literatura começou por aí. Aí depois eu comecei a escrever, né? Escrevi em jornais aqui da região de Barretos. Escrevi que eu nasci em São Paulo e mudei para Barretos com 16 anos. E aí aqui em Barretos eu comecei a escrever em alguns jornais da cidade e da região. Teve até um jornal aqui em Barretos que chamava Mix, era um jornal voltado para público mais jovem, assim. Eu escrevi muitos anos nele, assim, uns 3 anos nesse jornal. Tinha coluna, tinha até mais de uma coluna. Desenhava para esse jornal também. Você Aí também é depois eu fiz um desenhista? blog. Hã? Você também é desenhista? Eu quebro galho. Ah, depois eu quero ver, tem que mostrar pra gente. Aí depois você dá uma olhada no meu Instagram, que tem uns desenhos lá. Aí depois, menina, eu abri,
coloquei um blog, já tem mais de 10 anos meu blog, tem muito texto lá no blog, muita coisa, que eu até estou fazendo um compilado agora para lançar um livro de contos. Tô Olha que bacana. tirando esses contos do blog para fazer um livro de conto, né? E aí, é isso aí. Aí depois comecei, falei assim, já está na hora de eu querer escrever um livro maior, né? Aí escrevi o meu primeiro livro, tá até aqui do lado, deixa eu pegar ele aqui, peraí. Esse aqui, ó, você vai saber por quê, que parece que ele saiu do avesso. Aí você tem aí, né? Malandrinho. Tenho. Que malandrinho. Só não estou autografado ainda, mas no dia que eu for em Barretos, você vai autografar para mim. Aí, ó, e tem aqui o segundo livro. Que aí, é esse aqui? Sim, contagem regressiva. Isso. E o que acontece? No primeiro livro, eu penei bastante com ele. Até depois, quando a gente desenrolar o assunto, a gente vai conversar sobre escrever, que não é fácil. O pessoal acha que escreve um livro já é escritor, né? Ah, eu sou escritor. Você sabe muito disso. Tem muita gente que... E a gente não é fácil, assim, né? E com esse primeiro livro aí, só para você ter uma ideia, eu escrevi ele, mandei para uma editora, e o cara me respondeu assim, eu nem vou ler, porque em vez de colocar travessão, você colocou traço. Que eu nem sabia que no Word tinha travessão nessa época. Que é escondido o travessão. Você tem que ir lá e colocar o travessão, porque ele não vem no Word, né? Ele falou assim, eu nem vou ler. Uma pessoa que escreve um livro e não usa travessão não é um escritor. O cara falou para mim. Mas aí eu fui pensar, o cara falou assim, gente, se o cara quer ser escritor, ele tem que ser o mínimo, ele tem que entender do que ele está fazendo, né? E foi aí que eu comecei a estudar até sobre o Word, estudar sobre como fazer capa, estudar sobre editar o livro, um monte de coisa que o escritor hoje em dia, ainda mais a gente que é um escritor independente, tem que saber dessa coisa, né? E o cara tinha razão. Aí eu reescrevi o livro colocando travessão, né? Mandei para essa editora aqui, ó, Haberman. Esse aqui você não tem. Esse aqui é da editora Haberman. Sim, você tem da Wiclap. Você tem da Wiclap. E aí eu mandei para a editora Haberman e aí eu ganhei um concurso cultural com esse livro. Olha que bacana. Eles publicaram 500 livros e eu não paguei nem um centavo. Publicaram tudo, me pagaram com 50 livros de direito autoral e vendeu tudo, vendeu 500 livros. Agora na Wiclap já deve ter vendido mais uns 30, mas esse livro aqui já tem uma rodagem boa, 530 exemplares. Sim. Aí eu imagino que 530, vamos supor que um leigo presta para alguém, já deve ter sido pelo menos umas 800 pessoas que já leram esse livro. Pessoas já devem ter lido. Pode ser também, né? Agora ele está disponível na Amazon, não está? Ele está na Amazon, é o e-book, né? E então o e-book. Na Wiclap tem um livro físico. Entendi. Então, você me falou que você é de São Paulo, mas você é de São Paulo onde? Freguesia do Ó. Eu sou de Mauá. Você é de lá na ABC. Mauá? Mauá não é São Paulo, né, minha filha? Não venha com essa. Mauá é ABC. Mauá é lá. Lá mesmo. Mauá não é São Paulo. Da vida. Mas que mora em volta de São Paulo, esse povo que mora em volta de São Paulo gosta de falar que é paulistano, mas não é, né? Não, eu sou paulista. Paulista. Você é mauaense. Paulista mauaense. É isso aí. Paulista mauaense. Então, mas aí essa história que você falou, né? Que tem uma história para contar da moça da biblioteca, né? Que é a pessoa lá que te ajudou. Que história que é essa? Tinha uma moça, né? Que eu achava ela chata pra caramba, que ela era bibliotecária. Sim. Porque se o livro tivesse 20 páginas, ela falava assim, você tem 2 semanas para ler. Se o livro tivesse 1000 páginas, ela falava, você tem 2 semanas para ler. Meu Deus! O negócio dela era 2 semanas. 2 semanas para ler. Aí, menina, eu comecei a ler a coleção Vagalume, né? A gente que é adolescente, eu e você, a gente leu a coleção Vagalume, né? Você sabe, né? Eu já li alguns da coleção Vagalume. Ninjas, e aí vai. Comecei com a coleção Vagalume, aí depois tinha uma outra coleção Cachorrinho Samba, não sei se você lembra, porque quem escrevia era a Maria José Dupré.
Maria José do Pré é que escreveu muitos livros da coleção Vagalume. Aí ela tinha essa coleção Cachorrinho Samba. Eu achava que ele escrevia pra caramba, né? E eu envolvi lendo só isso, né? Aí um dia essa bibliotecária falou, eu estava lá escolhendo, né? Do que eu falo, eu tô me emocionado, né? Parecendo um bobão. Aí, Mas é bom se emocionar, lembrança boa é para emocionar mesmo, isso é é, bom. aí ela pegou e falou assim, ó, vem cá, você não vai escolher esses livros aí. Eu falei, como que eu não vou escolher? Não vai escolher. Você vai ler esse livro aqui. Deixa eu pegar ele, peraí. Pega aí. Eu montei um cenáriozinho aqui para o povo achar que eu sou culto, tá? Eu coloquei aqui a cadeira na frente tá vendo aqui? Aí Tô o povo vendo, achando, que beleza. olha quanto livro que ele tem, ele é culto, mas é só esse livro, ó, A Ilha do Tesouro. Eu já ouvi falar desse livro, você já me falou desse livro. Você já ouviu falar? Você não leu A Ilha do Tesouro? Ainda não li. Gente, vamos Não tive. encerrar a live e Não, eu vou ler, eu prometo para você que eu vou ler. Eu ainda eu não vou consigo. embora para minha casa, porque eu já estou em casa. Você já está na sua casa, gente? Se eu não tivesse em casa, eu tinha acabado a live agora. Ainda bem, tua sorte é que eu estou em casa. Ó, Desse povo? a Ilha do Tesouro, ela pegou e falou assim, André, olha só, ela foi a primeira pessoa que me falou isso. Eu falei assim, André, você vai ler não como leitor, você vai ler como escritor. E eu tinha 14 anos, por aí. Ela falou assim, você vai ler que nesse livro tem dois narradores. Tem um narrador onipresente e tem um narrador que é o menino do livro, que é o Jim, que conta a história, conta parte da história. Sim. Ela falou assim, você vai ver que em momento nenhum você fica perdido, para você ver como que ele escreve bem. Você vai ver os cenários, você vai ver a fluidez do texto. Ela começou a falar um monte de coisa desse livro. E falou assim, você tem 2 semanas para ler o livro, porque ela sempre dava 2 semanas, né? Só que é o seguinte, você vai ler o livro 2 vezes. Eu falei, por quê que eu vou ler o livro 2 vezes? Eu falei assim, porque se você ler conforme eu estou mandando, você não vai conseguir ler uma vez só. Se olha lá, se você não lê 3 vezes. E é verdade, eu li o livro, acabei de ler o livro, li o livro de novo. Então, quando eu vejo pessoas que estão começando a escrever, eu falo para as pessoas, gente, vocês têm que ler clássico, sabe? Porque a gente fica lendo livro ruim, não que assim, todos os livros de hoje sejam ruins, não são. Tem muito livro bom, muito livro maravilhoso. Mas o clássico é bom, comprovadamente bom. E esse livro aqui é do começo de 1900. Tudo que você imaginar, tudo que se fala de pirata, de mar, de piratas do Caribe, de tudo que você imaginar, surgiu nesse livro. Você entendeu? Entendi. Ele está na cabeça de todo mundo inconscientemente. Às vezes você viu um desenho, é baseado nesse livro. Peter Pan é baseado nesse livro. O Piratas do Caribe, aqui, como é que é o nome do menino lá do Piratas do Caribe? Jack Sparrow. Jack Sparrow é baseado nesse livro. Tudo é baseado nesse livro. E isso aqui é um clássico. Então, quando alguém chega para mim e fala, André, quero começar a escrever. Eu falo, então você vai começar a ler primeiro. Você vai ler bastante. Vamos começar a caminho mais fácil. Bastante, para depois você começar a escrever. Porque, gente, eu leio pouco hoje em dia, que eu tenho uma vida bastante atribulada. Então, eu leio, mesmo assim, eu leio quase que um livro por mês, 12 livros por ano, porque eu leio uns livros mais grossos também, sabe? E às vezes eu leio 2 livros ao mesmo tempo. Então, às vezes eu consigo ler até uns 20 livros por ano. Mas eu também leio história em quadrinho, que eu gosto, que eu já te falei para você. É ótimo. Já muito bom, história em quadrinho, eu também gosto. Mas esse povo culto assim, ó, não gosta de história em quadrinho. Eu gosto. Eu gosto muito de história em quadrinhos. Um grupo de WhatsApp que eu faço parte, chama Eu Leio Gibi. E o pessoalzinho lá é culto pra caramba. E eles lêem gibi, só que tem um cara lá, por exemplo, que ele lê mais de 100 livros por ano e 70 gibi. O cara lê o dia inteiro. Não sei como é que vive. Só lendo, só. Entendeu? Só ler, só. Então, não vive, só ler. Que gibi, a história em quadrinho é uma literatura menor, na minha opinião. Eu já indiquei uns
uns quadrinhos para você, né? Sim, Então, sim, sim. voltando lá, o que eu estou querendo dizer? Que o cara que quer escrever, o que ele tem que fazer? Ler. Lê. Tem que ler. Não adianta você falar assim, ah, mas eu vou aprender a escrever escrevendo. Não vai. Se você escreve mal, você vai continuar escrevendo mal. Então, se você pegar outro dia um rapaz que. A Sônia tá falando que é bom te ver. Beijos. Sua professora Sônia tá lá na live. Ô, Sônia, ô, tia Sônia, é a senhora que eu falei no começo. Olha que linda ela. Ela já deve ter uns 30 anos, sabe? Que a gente é adolescente. É, Ela deve ter uns 30 a gente aninhos. bateu ontem Ela é uma mesmo. mocinha. Ela é maravilhosa. Ela que foi a que deu o start de eu começar a escrever, né? Então, um dia Então, desculpa, continua. o rapaz falou assim para mim, André, você corrige meu livro? Falei, corrijo, né? Eu não faço correção ortográfica, eu faço correção assim. É tipo uma leitura sensível, né? Sim. E dou ideias para a pessoa, vejo pontas soltas no que tem no livro da pessoa e assim, sugiro coisas que a pessoa às vezes não pensou, história às vezes não está muito bem contada, coisas básicas de pontuação, coisas básicas de que está escrito errado. Tem gente que começa o livro no presente, daí um pouquinho ele está no passado, daí um pouquinho ele está no futuro, e ele nem sabe disso que ele está fazendo assim. Não percebe. Não percebe isso, sabe? Então, por isso que eu falo para as pessoas lerem. Aí esse moço, né, corrigiu o livro dele e tal, aí pegou e falou assim, nossa, que bom, ficou bom. Ele falou assim, só que eu não gostei de uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou assim, você falou que eu tinha que ler, que eu tinha que ler. Você acha que você é tão bom assim? Eu falei, não. Sabe por quê? Deixa eu pegar um outro livro aqui. Viu que eu vi com um monte de livro, né? Esse cara aqui, ó, Stephen King, esse cara aqui falou que lê de 100 a 150 livros por ano para aprender a escrever. Você tá entendendo? Aí o cara escreveu tá lá na minha cabeceira. Hã? Esse livro aí tá lá na minha cabeceira. Tô lendo ele. Comprou ele? Ah, então. Comprei. Eu falei para você. Se você quer começar a aprender a escrever, você tem que ler. Esse cara falou que ele lê de 100 a 150 livros para aprender a escrever. Ele precisa aprender a escrever? O Stephen King? Ele acha que precisa. E aí você fala com algumas pessoas, a pessoa já se acha que já é o bom. E não é assim, né? Uma vez eu falei para uma amiga que o primeiro livro meu, eu fazia assim, eu não conseguia nunca acabar o livro. Eu começava um livro, parava. Começava outro, parava. Começava outro, parava. Aí tinha uma amiga que era a mesma coisa. Ela começava e parava. Aí eu fiz um compromisso com ela. Falei assim, ó, eu vou escrever todo dia um tanto de páginas, eu te mando, você lê se tá bom e você escreve e me manda. Então a gente fez esse compromisso um com o outro, aí consegui escrever o livro, né? Aí quando a gente começou a escrever o segundo livro, ela falou assim, eu vou escrever uma trilogia. Aí eu falei para ela assim, mas a gente ainda não tá nesse nível, né, de já querer escrever uma trilogia, não sei o quê. Ela falou assim, você eu não sei, mas eu já sou uma escritora formada. Então é isso que eu falo. É isso que eu falo que não é assim, sabe? As pessoas hoje em dia é que tá tudo muito fácil hoje, né, Lídia? Esses dias eu vi uma pessoa que disse que era escritora e estava usando inteligência artificial para escrever. E aí, como é que é a escritora? Não é ela que está escrevendo. Hã? Mas não é ela que está escrevendo nesse Não é caso. ela que está escrevendo. O que vale hoje em dia é ganhar dinheiro. Você quer escrever, aí faz aqueles livrinhos porcaria e vende, sabe? Virou tipo um serviço, mas o glamour do cara saber escrever, do cara estudar, do cara ler, do cara ter, sabe? Isso daí as A pessoas... estrutura, né? Conteúdo. Conteúdo. Inclusive, assim, a gente vê que tem algumas editoras, igual lá no Wiclap. Eu gosto da Wiclap, meu livro é pela Wiclap. Lá é por demanda e tudo mais. É uma plataforma, né? É uma plataforma. Então, inclusive, isso daí até, assim, talvez tenha alguém assistindo a live que tem vontade de escrever e não sabe aonde vai publicar. Tem a Wiclap, que até a Lilian, ela... Eu sou parceira. é parceira da Wiclap, né?
Uhum. Lá é uma plataforma que você manda o arquivo do seu livro e eles publicam por demanda. O que que é por demanda? Se você quiser um livro, o cara vai imprimir um livro para você. Sim, Não é verdade? sim, Mas o que acontece lá, que eu falo às vezes? Às vezes a pessoa escreve um livro que não é aquelas coisas, e a pessoa é muito bem relacionada, e aí ele vende um monte de livro. Aí lá na Wiclap essa pessoa tem alguns privilégios. Ele passa a ser best-seller, seller, não sei o que seller, best-seller, sim, né? E aí isso. a pessoa se acha importante. Mas se você for ver obra literária, não tem nada. Você entendeu? Entendi. Às vezes você escreve uma coisa pensando em literatura e não é aquele valor, porque você não vendeu bem, né? Tipo assim, o meu segundo livro deve ter vendido uns 60 livros, por enquanto, né? Sim. E é um livro que todo mundo fala bem, né? Os seus livros estão assim, como é que eu vou explicar o que eu sinto quando eu leio os seus livros? Os dois. Eu tenho uma fascinação por um personagem do seu livro, que é o Teixeira. O cara é o avesso de tudo que eu imaginava que tinha que ser, e ele é perfeito, entendeu? Ele, na loucura dele, ele é perfeito. Então, o JH perguntou, o José Henrique perguntou aqui, quando é que o Teixeira vai ter o livro dele? Eu também quero saber. O Teixeira Porque, tem dois livros, gente. não, o dele, só dele. Ah, mas Só não dá tira o Alberto, tira todo certo. mundo, é só a Não história dá do certo. Teixeira. Ó, antigamente tinha um seriado, chamava Chips, lembra? Sim, Então, isso é quando a televisão nossa era chuviscada, preto e branco. a gente botava Aí, aquela papel celofane para ficar colorida, né? fica colorida. Isso aí eu não passava, isso aí é muito pobre. Eu não tinha televisão Ó, colorida em casa. aí tinha um seriado que chamava Chips. E Sim, lá tinha o Poncherello, lembra do Poncherello? O Teixeira, ele é um pouco inspirado no Poncherello. E o Alberto. Alberto é um pouco inspirado no John Baker. Porque ele Sim, era um brancão, um moreno, né? E um era sério e o outro era maluco, né? É mais ou menos inspirado neles. Aí depois apareceu aquele filme Um Tira da Pesada, lembra de Um Tira da sim, Pesada? Do Ed Murphy, que era maluco, sim. que ia lá para aquela. Então Teixeira é um pouquinho do Ed Murphy, um pouquinho do Do Poncherello. Poncherello, né? A minha esposa fala que é um pouquinho de mim também. Que ela fala que eu perco um amigo, mas não perco a piada, sabe? Né? Mas é isso aí. E aí, ele não acha que ele não vai funcionar só ele sem o Alberto. Por Entendi. isso que é Gente, a mas dupla. ele é incrível. Você tem que fazer mais livros deles. Não, eu vou fazer. Já tem umas 3, 4 histórias engatilhadas já. Porque assim, você imagina que o negócio tá super sério, o negócio tá assim, nossa, meu Deus, o que vai acontecer daqui a 5 minutos com a situação? De repente ele solta uma, que você fala, de onde que ele tirou Tomar uma isso? aguinha. Ele... É água, viu, gente? Ó, água. Eu quero te mostrar para todo mundo que eu tenho um clássico, eu tô procurando ele aqui para eu te mostrar. Um clássico em quadrinhos, só um minutinho. Eu vou sair da live um segundo, tá, gente? Já volto. Gente, Perdi. aqui Eu era uma live tô da aqui, Lilian, tá? Li Eu tô Oliveira, aqui. Books da Lilian. Eu tô aqui. Ela, Achei, tá aqui do meu lado. ela foi ali e já vem. Ela é gente boa. Achei. Olha só, Grande Sertão Veredas Grande em Sertão quadrinhos. Veredas em Nossa, quadrinhos. legal, hein? É Muito uma. legal. É muito bacana. Ó, todinho em quadrinhos, ó. Olha que legal. Aí você Muito quer bem feito. juntar o Muito que bem é feito, né? bacana do clássico com a história em quadrinhos que eu acho bárbaro. É. E eu Olívia. comprei sem saber que era assim, tá? Comprei por Ah, é? acaso. Olha Porque eu vi só. o livro pela Amazon e eu queria Grande Sertões Veredas, que eu queria ler de novo, enfim. Aí eu falei, capa dura, né? Grandão, bonito. Já que eu quero ter um clássico, eu quero ter um clássico de capa dura para eu guardar, enfim, né? Fica bonito na Sim. biblioteca e tal.
Na hora que chega, que eu abro, mas eu fiquei tão surpresa, porque assim, tipo, como se tivesse embrulhado de presente para mim entregue, sabe? Porque eu nunca imaginava que ele ia ser em quadrinhos. Não tinha lido na especificação, entendeu? Eu comprei pela capa, vamos Entendi. dizer assim. Mas foi bom, Que legal. Não, mas foi muito bom. bom mesmo. Se você ficar arrependida, depois eu te mando meu endereço. Eu tenho esse endereço. Esse livro que eu mostrei, A Ilha do Tesouro, né? Eu Sim. tenho três dele. E aí até um está emprestado. Eu tenho outro que está por aqui. Tenho esse. E eu tenho três quadrinhos dele. Aí quando a gente vai, outro dia, a gente foi, tinha uma feirinha de livros aqui na cidade, né? Aí a minha esposa assim estava guardando um livro assim, né? Aí eu falei assim, que livro é esse? Não, não é nenhum livro, não. Esse livro aqui não é nada, não. Eu falei assim, deixa eu ver esse livro, né? Não, esse livro não é legal, né? Aí a hora que eu peguei era uma outra versão que eu não tinha, né? Aí eu falei assim, nossa, a Ilha do Tesouro. Ela falou assim, você não vai comprar, você vai ter esse livro lá em casa. E é o Deixa eu outro que não eu tenho aqui ter, guardado. deixa eu comprar. É o outro que eu tenho guardado aí. É o outro, é esse daí. É igual quem coleciona as coisas, né? Ah, mas essa cor eu não tenho. É tipo isso, né? Essa cor eu não tenho. Esse daqui eu não tenho desse jeito. Ai, meu Deus. Então, É, eu queria que você me contasse. Tá, você já falou das inspirações para os livros que você escreveu, né? Que são o Você Vai Saber Por Quê e a Contagem Regressiva, mas eu queria que você me contasse como que foi o estalo para. Porque tem um clique. Chega uma hora que dá um clique passando. Eu vou escrever um livro sobre isso. Demorou? Isso foi sendo cozinhado na sua cabeça? Ou foi. Eu vou escrever. Sentei e comecei. então. Eu tenho, tipo assim, eu não sei se é todo escritor ou se é só eu que sou meio doido. Eu tenho um monte de ideias, um monte de ideias de vários livros, é que eu não tenho tempo, né? Então eu tenho, sempre tive um monte de ideias. E aí surge uma ideia, só que ela ainda não está madura. Aí, igual, por exemplo, eu estou escrevendo agora sobre a loira do banheiro, né? Você sabe. Aquela da loira do banheiro, aquela história de Sim, sim. fantasma e tal. E aí eu tive uma ideia de quem matou, de por que, que a loira existe, o que, que foi que aconteceu. Aí eu tive uma ideia. Aí depois um dia eu tive uma ideia de um plot. Falei assim, todo mundo vai achar que é aquele, mas vai ser aquele, né? Eu pensando, né? Aí falei assim, nossa, essa ideia ficou boa, né? Aí passou alguns meses, um dia eu estava tomando banho e falei assim, mas e se for aquele outro que matou, né? Vai ficar mais legal ainda, entendeu? Plot do plot, entendeu? Então, Entendi. Então você vai tendo caminhos. você vai, igual, por exemplo, o primeiro livro lá. Eu sabia que ia ter um assassinato e que o Alberto e o Teixeira, que já estava na minha cabeça, o Alberto e o Teixeira iriam solucionar aquele assassinato. E eu sabia Sim, o motivo do assassinato, o que, que tinha acontecido pro assassino fazer aquilo. Um, um pouco assim, é que eu sou um cara muito da paz e amor, mas tudo que aconteceu, não tudo, porque aconteceu uma coisa muito feia com o cara que matou a Laura Soares, no sim, primeiro livro que você leu. Mas assim, aqueles bullying, aquelas coisas que acontecia com ele lá atrás, e sim. que acabou gerando ele ser o cara que ele, assassino que ele foi, eu sofri todos. Eu era, na nossa época, eu era rolha de poço. O dia que eu vi no Chaves o Nhonho, eu falei, tô ferrado. Amanhã eu sou o Nhonho da escola. Eu era a cara do Nhonho. Eu mesmo falei, tô ferrado amanhã. E não deu outra. No outro dia eu era o Nhonho. Você entendeu? Quatro zóio, que eu uso óculos desde dos 5 anos de idade. Então, só que eu sempre levei numa boa. Assim, as pessoas tiram sarro de mim, eu tiro sarro delas em dobro. E fica por isso mesmo. Mas aí eu fiquei pensando nessas coisas e falei assim, e se eu fosse o contrário? O que, que eu poderia fazer, né? Que foi quando surgiu o bandido do primeiro livro, o assassino. Sim, sim. Entendeu? Então essas ideias vão amadurecendo, aí chega uma hora que o livro está
80% pronta na sua cabeça. Aí você tem que escrever, né? É assim que Entendi. funciona. Agora, no momento, tem uns 5 livros, mais ou menos, amadurecendo na cabeça. Entendeu? E na hora que você pega para escrever esse livro, tá? O ambiente que você tem que estar. Tem que ser um ambiente super tranquilo para as ideias irem se encaixando, ou tipo, eu tô aqui no meu trabalho, tô com o telefone na mão e eu vou abrir o Word e vou começar a escrever e depois em casa corrijo. Eu não escrevo lá no meu trabalho. Eu Não, tipo escrevo, assim, um lugar. eu escrevo em casa. E a minha esposa acha que eu sou doido, porque eu escrevo com som no último. Meu Deus, E eu gosto de punk rock e blues. Então fica aquele barulhão e não sei o quê e tal, né? Aí ela fala, como é que você consegue? Eu falo assim, eu não sei escrever sem ser assim, né? Ligo o som lá no último lá e começo a escrever ouvindo Ramones, ouvindo até ai, Sepultura e não sei o quê, delícia. e blues e essas coisas, sabe? E eu escrevo escutando música. Mas as ideias já estão mais ou menos na minha cabeça. E aí, o que acontece? Tem algumas coisas que é incrível. E quando você começa a escrever, você não sabe como você vai solucionar aquilo. Você entendeu? Igual o Entendi. segundo livro. O segundo livro eu sabia quem tinha sequestrado a Manuela. E Sim, ninguém nunca descobriu. Gente, compra o meu livro. eu Ninguém não nunca descobri, descobriu. tá, gente? Eu descubro Ninguém o primeiro, eu nunca descobri, o descobriu. outro eu não Eu descobriu. sabia, mas eu não sabia como é que eu ia chegar até lá. Você entendeu? Aí você vai escrevendo e fazendo situações e não sei o quê. Aí eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei assim, caramba, agora eu não sei como é que eu vou fazer para o Alberto Teixeira ir atrás de descobrir quem são os criminosos. Até que eu escrevi, olha como é que é a coisa engraçada. O dia que o doutor Abdala, que metralharam o carro do Teixeira no livro, Sim, e que o cara jogou aquela embalagem de isopor que tinha, não posso falar o que é para não dar um sim, sim, spoiler, sim, uma coisa sim. dentro, Aham. uma coisa Dentro, dentro do isopor, e o sim. Teixeira achou que era uma granada. Aí, quando o delegado chegou e viu aquele isopor na mão dele, falou assim: me passa aí tal coisa, né? Que ele sabia o que estava lá dentro, né? Que Sim. só, senão eu não. Aí o Teixeira falou assim: mas como que o senhor sabe que o que está aqui dentro é isso? Aí ele falou assim: é porque a outra coisa que entregaram também estava numa caixa de isopor dessa. Aí que eu falei assim, caramba, isso aí pode ser uma embalagem do IML. Agora eles vão no IML e lá eles vão descobrir quem é os caras, entendeu? Até então eu não sabia como ia descobrir. Até você colocar a coisa na caixa, você não sabia de onde tinha vindo a caixa. Não, eu sabia de onde tinha vindo a caixa. Mas eu Sim, não mas sabia como é que a o embalagem. Alberto Teixeira ia chegar lá, entendeu? Entendi. Até que o doutor Abdala viu, aí ele me contou. Ele falou assim, é isso. Você entendeu? É isso, mas assim, você tem que ir nessa linha de investigação. Nessa linha de investigação. Acredita nisso? Isso é muito doido, né? E eu não descobri. O primeiro, lembra que eu até falei com você, né? Eu falei assim, assim, no final, acho que é. Fiquei meio assim, eu acho que é tal, e eu acabei comentando com você. Mas o segundo. E aquele conto que você me mandou depois. Gente, ele me mandou um conto. Deixa eu contar para vocês os milagres, mas eu não vou contar o santo. Um dia ele pegou e mandou para mim assim no WhatsApp: Lili, é isso aí. Aí eu li. Aí na hora que tava no final, eu falei, gente, mas. E a última, o último parágrafo era o negócio, sabe? Eu fiquei olhando para o celular assim. Aí o Henrique olhou para mim e falou: o que foi? Eu falei assim: mas ele falou, o que foi? Não, você tem que ler. Aí ele leu e fez a mesma cara que eu, porque a gente não descobre. Eu fiquei espantadíssima. E é muito bom aquele conto. Você tem que publicar aquele conto, ele é Eu vou ótimo. publicar. Vou publicar. Aquele conto lá, ele tem uma linha que você vai seguindo que você acha que você vai descobrindo. Sim, E realmente você descobre uma coisa, né? é porque eu. E só que no fim não é Eu, nada daquilo. não,
Gente, é o cara, né? Foi embora, tá tudo certo, acabou, né? É. Aí tem o último parágrafo. Aí o último parágrafo caiu por terra toda a minha sabedoria. Não era nada daquilo. Uma Gente, vez, como uma assim? vez eu li um livro do Harlan Coben, eu tenho um monte de livros do Harlan Coben. Então, eu me inspirei também no Harlan Coben para escrever. Sim. Eu falei assim, eu quero escrever igual o Harlan Coben, só que eu não posso copiar ele. Eu falei assim, o que eu vou fazer para ser diferente dele? Eu vou fazer as mesmas tramas, as mesmas coisas, personagem igual ele faz, só que eu vou colocar humor no meio do meu livro, entendeu? Então, por Sim. isso que todo mundo fala assim, o seu livro é policial, tem assassinato, tem morte, tem tudo de... Só que a gente dá risada o livro inteiro, entendeu? É como se fosse um livro. É um livro engraçado, porém triste. Porque Porém, triste, então. tem um monte de coisa ruim acontecendo, um Sim, monte de coisa ruim acontecendo, e tem aquela pegada de Alberto e Teixeira que não deixa a gente ficar louco, não deixa a gente ficar tenso, porque eles só então. avisam tudo. É muito legal. Tem Então, essa um daí povo é... aqui pedindo para você disponibilizar o conto. Aí, que... Ah, tá. A Viviane, ela escreve bem pra caramba, essa moça que falou isso. Disponibiliza o conto, eu vou mandar para você, minha filha. A Viviane, ela escreve bem pra caramba. Ela escreveu um primeiro livro e eu dei uma ajudada nela no primeiro livro, né? Inclusive, ela escreveu até uma dedicatória lá nos agradecimentos e tal. Ela foi muito legal. E agora nós estamos trabalhando junto no segundo livro dela, que é muito legal o livro dela. Quando estiver pronto, você vai ler o livro dela e vai fazer um. Espero fazer uma É resenha desse muito, livro, já que você está falando que é tão bom. Teve uma é moça muito. aqui que desculpa, tá, eu não consegui ler o seu nome, ela falando que o Harlem que vai copiar você daqui a pouco. Hã? Falando o quê? Que o Harlem que ele que vai copiar você, e não você que vai se inspirar nele, ele que vai começar a te copiar. Então, aí o que acontece? Eu quis fazer uma coisa parecida com o Harlan Coben, e só que eu falei assim, eu não posso copiar ele, né? Porque senão já tem tanta Sim. gente que copia os outros, e eu quero ser um pouquinho original. E aí eu coloquei humor. Então eu acho assim, pode ser que exista outro escritor de desse policial, escritor de suspense, de romance policial, pode ser que tenha outro que use humor, mas eu não conheço, entendeu? Uhum. Até hoje eu não conheço, eu nunca vi. Então eu Eu acho também nunca vi, não. que é um pouquinho original o jeito que eu escrevo, sabe? Eu E isso é legal. Agora acredito que sim. que eu ia te falar quando eu lembrei do Harlan Coben. Tem um livro dele, chama Desaparecido para Sempre. O Esse livro inteiro, ainda não tem. o livro inteiro vai encaixando tudo, vai encaixando tudo, vai encaixando tudo. Caramba, você resolveu o livro. Sem brincadeira. Na última linha, não é nem no último parágrafo. Na última linha, não é nada daquilo que você leu. É muito Cai por legal. terra essa ilusão, né? Muito legal. Ai, É quero um ler. livro muito bacana. Eu quero ler. Aí, Desaparecido para sempre. Desaparecido para sempre. Se você ler, é muito bacana. Muito bacana. Os livros do Harlan Coben são muito bacanas. Aí, por exemplo, outro dia eu estava vendo como que é as coisas. A gente que quer escrever é complicado. Duro que eu falo pra caramba, né? Você nem É bom, pergunta, eu é vou bom, é falando, bom. vou falando, vou falando. Pode É, falar. Desenvolva. mandei o meu livro para várias editoras. Os, Sim. os dois livros. Né? O primeiro, aí ganhei aquele concurso cultural, publicaram 500 livros. O segundo livro, eu mandei para editoras grandes. Falei assim, achei que eu era bom já, né? Falei assim, nossa, saiu 500 livros, agora eu vou mandar para uma editora grande, né? Que Vou, eu, né? eu, Vou lá. eu posso falar lá quando eu mandar no e-mail, olha, eu sou bom, né? Ninguém nem quis ler, não leu, ninguém leu. Eles não leem, não leem autores nacionais desconhecidos, Independente. independentes. Eles preferem ler qualquer porcaria que vier dos Estados Unidos, qualquer porcaria que vier de algum lugar. Eu não sei se eles gastam menos, eu não sei o que acontece que eles não leem. Teve
um cara de uma editora grande, uma editora boa e grande, que me ligou. Aí ele falou assim, André, olha, eu vou falar para você. Eu tive até uma briga aqui na editora. Eu li o seu livro, ele falou. E eu passei para as pessoas lá que são acima dele. Aí ele falou assim, ninguém quis ler. Eu falei assim, gente, vocês têm que ler esse livro é muito bom. Né? Eu peguei e falei assim, então, mas... Ele falou assim, e você tem que continuar escrevendo, porque eu estava até meio desanimado. Você tem que continuar escrevendo, e não sei o que, o seu livro é muito bom. Aí ele me falou assim, você seria o Harlan Coben se você fosse dos Estados Unidos. Ele falou para mim, sabe? Mas aí o que acontece? Nada. Não leio o livro, não querem saber de nada. Você entendeu? Aí a gente é obrigado a publicar independente. E você vê que tem muita gente publicando independente. E você desistiu de enviar para essas escritoras grandes, mesmo quando elas abrem aquelas sessões de estamos lendo, estamos vendo, aceitando exemplares e tal, você nunca mais olhou? Então, mas aí são selos que elas colocam, tipo assim, essa editora aqui, ó, Zahar, essa editora aqui só faz livro top. O acabamento deles é bonito pra caramba. Mas eu peguei eles como exemplo. Vamos supor que eles vão lançar 10 autores nacionais. Não estou falando que é ele. Tá. Um exemplo, uma editora. Qualquer editora. 10 autores nacionais. Aí eles lançam um selo diferente. Eles não colocam o nome deles. Eles colocam um selo Li Oliveira. Li Oliveira Editora. Aí você manda o seu exemplar lá. Aí eles querem fazer parceria você. Eles não querem publicar o seu livro. Eles querem fazer parceria. Há uma parceria que uma editora me propôs uma vez. Eles falaram assim, ó, nós vamos publicar 100 livros seus, a gente vai fazer a capa, a gente vai fazer a correção ortográfica e não sei o que e tal. E vai ficar 3.600. Falei, tá, 3.600. Ele falou assim, e vamos publicar 100 livros. A gente vai pagar você com o livro, vamos te pagar 10 livros, ele falou. Você vai pagar os 3.600, você vai receber 10 livros, e aí do que vender, você vai receber 10%. Quer dizer, eu paguei tudo, olha como que chama a gente de burro, né? De tonto, né? Quer dizer, eu paguei tudo, os 3 livros. Eu falei assim, não, então compensa eu ir numa gráfica e fazer o livro, né? Não compensa eu fazer com vocês. Mas nós somos uma editora, tem o nosso nome por trás, a gente vai disponibilizar ele nos lugares, e não sei o quê. A conversa deles é isso, sabe? Quer dizer, eu ia pagar a produção inteira e se eu quisesse, eu ia ganhar 10% de um negócio que eu paguei. Compensa isso? Mas, não, né? Não. Aí é que a gente vai acaba fazendo. Vamos supor que o seu livro estoure. Vamos supor que o seu livro estoure. Você ia ter que continuar pagando todas as edições que saíssem ou aí já era por conta deles? Mas aí é outro. Não, aí não. Aí é outro contrato. Aí, se o meu livro estourar, vendeu tudo, aí eu já estaria com alguma coisa do meu lado, né? Você joga truco? Nunca jogou truco? Mas eu já vi jogando truco. Eu ia estar acusado de 7 copas na mão. Quem joga truco vai entender. Eu ia falar, não. Você seu colega, né? Que tá tudo certo, que você já bateu o negócio já. Você é só passar a orelha pro colega avisando que já tá tudo certo. Tô acusado de 7 copas na mão. Entendeu? Porque se o livro estoura, aí não. Aí eles iam ter que mudar a conversa, né? Mas eu acho que não compensa isso daí. É muito caro, né? Aí eu tive várias propostas desse jeito, sabe? E aí eu dei uma desanimada. Agora eu estou esperando ver se alguma editora realmente no selo principal. Só que eu não estou nem procurando no momento, sabe? Mas eu vou voltar a procurar. Todo mundo fala para mim, para com isso, você tem que voltar a procurar. Tem que, né? Mas eu vou fazer. Também acho. Você tem que voltar a procurar. Seu livro é muito bom. Os seus livros são ótimos. Eu acho que você está perdendo tempo ainda. Outra coisa que eu queria saber a gente sabe que você tem uma fonte de inspiração, a gente sabe que você tem o rock and roll como sua
base para escrita, mas nos dias normais, como que é André Mancini? É um cara calmo, sossegado, ou, enfim, me fala um pouco do André pessoa, não do André escritor. Eu trabalho numa loja de material de construção. Sim. Eu sou vendedor. Eu trabalho lá faz 34 anos, na mesma Meu loja. Deus! Lojão Materiais para Construção. Se tiver algum cliente vendo a live, por favor, me procurem amanhã. E eu trabalho lá faz 34 anos, sabe? Então eu tenho, assim, uma carteira de cliente muito grande. Então eu trabalho pra caramba. Às vezes as pessoas acham assim, não é serviço pesado fisicamente, mas não sabe o quanto que isso cansa a mente da gente, sabe? É um trabalho bem estressante, né? E aí, o que acontece? Por eu trabalhar lá de manhã até nas 6, é muito difícil de eu escrever durante a semana. Raramente. Então, o que eu estou tirando esse tempo para ler? Durante a semana eu leio bastante, sabe? Eu tenho, assim, a igreja que a gente vai, a minha esposa, ela ajuda lá no Ministério Infantil da igreja, sabe? O meu menino Samuel, ele tem 11 anos, lindo pra caramba. Ele 3 vezes por semana vai no judô, então eu sou cozinheira aqui de casa, enquanto a Andréia leva ele no judô, ou quando ela tem que ir na igreja eu faço comida. E eu também sou formado em História e Geografia, eu dei aula durante muitos anos, eu trabalhava de dia e dava aula à noite, sabe? E no momento eu estou assim, não que eu estou trabalhando com isso, mas eu vou acabar trabalhando com isso também. Eu comecei a ajudar alguns amigos a escrever, sabe? Igual eu te falei lá no começo da live, né? É o novo projeto que você está encaminhando. Caminhando. Então. Aí o que eu resolvi fazer? Muita gente falou assim, André, o meu livro era nota 5, nota 6. Depois que você me ajudou, meu livro foi para nota 8, 9. Você entendeu? Pessoas que leram o livro dessas pessoas antes e que leram depois. Não que eu reescreva o livro da pessoa. Eu pego, por exemplo, uma situação, igual, por exemplo, teve um livro que tinha uma situação que um bandido lá, ele vendia barco, iate, essas coisas, e na hora que a pessoa chegava com dinheiro, ele matava a pessoa e não entregava o barco, sabe? Aí eu falei com o autor, falei assim, olha, eu acho que você deveria pensar melhor, porque isso não está uma coisa verossímil, sabe? Não tá uma coisa que vai passar pro leitor assim, por que o cara vai matar o outro? Né? Então fala que esse cara é um mafioso, que ele usa o barco para transportar droga, e que é fachada que ele vende o barco. Aí a pessoa pensou numa coisa, sabe? Que ficou muito melhor, entendeu? Então essas dicas que eu dou e essas coisas que eu procuro arrumar no livro da pessoa, sabe? E coisas a mais, tipo assim. Inclusive, ó, amiguinhos, escritores, leiam esse livro, amiguinhos escritores. Stephen King fala aqui? Ele fala que o primeiro editor dele, ele escreveu um texto. E aí o editor riscou metade do texto, deu para ele ler. E o texto estava muito melhor. Então, por exemplo, o cara fala assim, Lilian chegou aflita, ela estava ansiosa, ela estava nervosa, ela bateu na porta apressada, porque ela estava com muita aflita. Aí ela bateu na porta. Então o cara repetiu a mesma palavra 20 vezes num texto, num parágrafo. E tem muita gente falando isso, fazendo essas coisas. Isso vai cansando o leitor, sabe? Então esse tipo de serviço que eu faço é tratar dessas coisas, sabe? De coisas que simplificam a leitura, que melhoram. Uma hora que tem que... Apesar que não era para me falar disso, né? Era para me falar disso que eu sou. Né? Era sim, era para falar. Isso faz parte do que você é, dos seus projetos, da sua vida fora escritor. Que eu também estou tentando agora. Estou tentando, não. Eu já faço isso, já tenho pelo menos uns 12 livros aí de amigos que eu já ajudei eles de alguma forma, sabe? E agora eu estou pensando em fazer isso também profissionalmente, sabe? Sim, também eu acho justo.
Falta esse tipo de trabalho, porque assim, a gente vê muito falar em leitura crítica, leitura sensível, o pessoal faz correção ortográfica, né? Esse trabalho a gente ouve muito dizer. Mas esse trabalho que você faz, ele é um pouco diferente. Ele simplifica, vamos dizer assim, o texto e mostra para o escritor o que ele está perdendo ou excedendo dentro da história, é isso? A síntese é isso. E também coisas que não estão combinando, pontas que não estão fechando, você entendeu? Entendi. Porque qual é o nome dessa função? Então, qual o nome dessa função? Então, a Viviane me disse que é copydesk. Eu não sei se... Ela me disse que é. Viviane, escreve aí se é copydesk mesmo. Ela está ao vivo ali. Agora, no livro do Stephen King, ele chama essa pessoa que faz isso para ele até hoje como editor, sabe? Agora, eu não sei se lá nos Estados Unidos, por que a gente chama de editor no Brasil? A gente chama de editor a pessoa que vai publicar seu livro, né? Que trabalha na editora e que cuida de tudo do seu livro. Ah lá, ele escreveu isso nele. Entendeu? Agora, eu não sei se é copydesk, se é editor, não sei como é o nome. Então, só sei que depois que o livro tiver pronto, eu quero que escreve lá também. Editor de texto, André. Porque assim, como eu escrevo uma coluna de jornal, né, eu tenho uma função dentro do Jornal Cultural Hall, e eu tenho um editor que todos os textos que eu escrevo passa por ele antes de ser publicado para correção. Mas então. Correção ortográfica, alguma coisa que às vezes passa, você lê e não percebe, sempre passa. E ele dá essa última pincelada antes de mandar para o ar, vamos dizer assim, né? Então lá eu tenho um editor no jornal, mas é diferente, porque ele não muda, na verdade, o texto. Ele faz correções só gráficas, ortográficas, enfim, alguma letra que escapou eu não vi, ou alguma forma diferente que eu escrevi que não era. É tão bom que vai mudar o quê, né, Lili? Oi? O seu texto é tão bom que vai mudar o quê? Não, muda sim, tem que mudar, imagina. Às vezes ele fala assim, isso, gente, não, vamos. Porque qual que é a minha função, né? É passar as resenhas, né? E o resto praticamente é montado, é só montar e colocar, mas enfim, tem que ter alguém para corrigir sim lá no caso, e ele faz para mim isso com toda a calma dele. Ó, esse Você leu meu livro e fez a resenha do livro, né? Sim. Você fez dos dois, né? E eu achei que você fez muito bem. Que você captou a mensagem do livro e você fez muito bem. Mesmo assim, você fez uma coisa que ninguém faz. Você me mandou antes o vídeo para mim dar uma olhada, para ver o que eu achava, o que eu não achava. Mesmo assim, eu não lembro se eu falei alguma coisa, se você teve que mudar uma coisa, mas eu acho que não. Não. Porque ficou muito bom. E aí, teve algumas pessoas que tá cheio no Instagram, olha, autores, não sejam cobaias como eu fui. Tá cheio de gente no Instagram que fala assim, vamos fazer uma parceria? Vamos. Eu leio seu livro, você me manda seu livro, eu leio seu livro e eu te cobro tanto para fazer a resenha do livro. E eu andei fazendo isso com umas 5 pessoas, mais ou menos. Menina, cada resenha é ridícula, sabe? Que você fala, meu Deus, essa pessoa leu o livro, sabe? E aí, é esse que é o problema. Ou a pessoa ela é profissional nisso que você faz, ou ela não é uma enganadora, você entendeu? Porque então, qual que é o meu intuito? Qual é o meu intuito quando eu mando para vocês, todos os escritores, para quem eu faço resenha, eu envio o vídeo antes? É porque, assim, o interessante para mim é que o autor, antes do leitor que vai ouvir a resenha, ele entenda o que eu fiz, ele entenda o que eu senti como leitora e veja se isso que eu senti, que eu vi, enfim, que eu vivi enquanto eu estava lendo esse livro, porque, gente, eu me emociono, eu fico com raiva, eu choro, eu dou risada, eu rasgo folha para não rasgar o livro de raiva, sabe? Eu sou muito visceral quando eu estou fazendo meu trabalho.
E eu quero que o autor, ele sinta o que eu senti. E se o que eu senti agradar, aí sim vai pro ar. Ah, mas às vezes tem alguma coisa a mais. Eu tiro. Ah, ele precisava de mais isso. Eu coloco. Não tem problema. Nunca aconteceu, graças a Deus, não, minto. Aconteceu 2 vezes que eu falei e a pessoa falou assim, não, mas eu acho que isso aqui, eu queria que você falasse mais isso. Eu falei menos. Tipo, 2 coisas. E a pessoa queria que eu falasse alguma coisa a mais e eu acabei falando. Porque, enfim, é ele que tem interesse do que ele quer, né? Mas foram só 2 e depois falou assim, não, eu fiz de novo e a pessoa, não, eu quero o primeiro, entendeu? Eu fiz 2 vídeos e foi o primeiro dos 2 vídeos pro ar. Mesmo depois que eu arrumei, mesmo... Não, mas eu vi de novo, tal, tá perfeito, vamos pôr o primeiro. Tudo bem. Mas o meu interesse é que as pessoas sintam que o seu livro é bom. Sim. Entendeu? É isso, eu tô aqui para fazer com que as pessoas queiram ler o seu livro sem saber da sua história. E quando o livro que é o mais for ruim? Eu não pego livro ruim, graças a Deus eu não peguei nenhum. Ah, é? Não tem nenhum que você não gostou? Tem livros, como é que eu vou te falar? Existem pessoas que têm uma maturidade na escrita, então o livro é cheio de detalhes, é cheio de coisa, você sentir até cheiro do livro, sabe? A pessoa tá passando com perfume tal, ouvindo música tal, na esquina tal, parece que você tá sentindo tudo, que você tá vendo tudo. Mas tem pessoas que não têm essa maturidade na escrita, mas sabe escrever muito bem. Só ainda não consegue, né, colocar tudo da forma que deveria ou que na maturidade vai conseguir fazer. Mas eu trabalho com escritores nacionais independentes. Então, sei da dificuldade das pessoas que estão começando. Nem todo mundo começa arrasando. Às vezes a pessoa começa uma história muito boa mesmo, mas que ela está contando de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim. Nem tantos detalhes quanto poderia ter, entendeu? Sim. Mas eu não peguei nenhum livro e falei assim, nossa, que livro péssimo. Eu acho que se eu pegar um livro péssimo, eu vou entregar para a pessoa e falar assim, olha, infelizmente eu não vou fazer. Porque eu acho que não... É porque você tem que ter uma credibilidade, né? Sim, exatamente. Eu tenho que ter uma credibilidade. Então, se eu pegar um livro que eu ver que não é legal, igual eu fui uma vez na Bienal de São Paulo, não no ano passado, no outro, na estande da William Platt. E eu ganhei um livro lá, um livro X. E eu fui ler esse livro e eu não gostei. Entendeu? Se a pessoa, dona do livro, chegar para mim e falar, isso faz para mim? Eu não sei. Vamos conversar, mas eu tenho que te falar que a minha sensação ao ler o seu livro, ela não foi tão boa quanto eu gostaria. Mas, enfim, são opiniões. Tem gente que lê o livro de uma pessoa que às vezes você leu e não gostou e ama. Né? É opinião, então... Mas em relação por exemplo, à escrita, a todo o enredo, a toda a história, até hoje, muito tranquilo, graças a Deus. Esse negócio que eu te falei aí de ajudar os autores, né? Eu sou muito sincero, sabe? Quando tá mal escrito, eu falo, sabe? Ó, Tem que ser. tá mal escrito, você tem que arrumar isso aqui. Né? Teve um menino aí que acho que ele escreveu o livro umas 5 vezes, tá? Mas ele foi até o fim. Ó, isso tá mal escrito, você tem que arrumar isso, arrumar isso, arrumar isso. Ele escrevia de novo. Ó, isso aqui tá ruim, tem que arrumar isso, arrumar isso, arrumar isso. Você entendeu? Depois que o livro acabou. Depois que o livro acabou, a gente leu o livro inteiro de novo. Eu falei, vamos ter que voltar lá atrás, tem que arrumar isso, arrumar isso. Aí, no fim, o livro dele ficou redondinho, ficou bem legal, sabe? Aí esse menino foi bem bacana. Ele reconheceu isso daí, sabe? Porque tem gente que às vezes, por isso que é complicado fazer esse tipo de serviço, e tem muita gente que se sente ofendido, sabe? Vira meio que Eu não peguei inimigo depois? Hã? Vira meio que inimigo depois do negócio? Não vira inimigo, mas lembra que eu te falei que quando eu escrevi o primeiro livro, uma moça, eu mandava para ela mandava para mim, depois que eu falei que ela falou assim, mas eu já sou escritora pronta. Nunca mais a gente conversou, ela nunca mais conversou comigo. Mas
o que eu posso fazer, né? Inclusive, quando eu fui escrever o segundo livro, eu não sei se foi para descontar, que eu falei para ela assim, não vamos fazer uma trilogia, porque a gente ainda não é escritor. Eu sou escritora pronta. Aí ela pegou, eu peguei e falei para ela assim, eu vou escrever sobre um sequestro de uma criança, de uma menina, e o pai e a mãe, o pai é servente de pedreiro e a mãe é manicure, e vão pedir R$ 1 milhão. Ela falou, você tá ficando louco? Que história babaca! E não sei o que. Eu falei assim, vai ficar legal, você vai ver. Ela falou assim, não escreve não, que isso aí não vai dar certo. Olha lá, é o livro que todo mundo mais gosta. E quando eu fiz a resenha dele, qual que foi a primeira coisa que eu disse na resenha? A primeira frase. Gente, imagina que absurdo. Um servente de pedreiro, casado com uma costureira, tem a filha de 8 anos sequestrada e pedem para eles R$ 1 milhão. Como assim? Gente, eu não esqueço de jeito nenhum que eu falei isso. Como assim, gente? R$ 1 milhão de resgate? É. Eu fiquei indignada na hora que eu li a primeira parte do livro. Gente, como assim? Eu fiquei louca. Eu tenho que ler esse livro. Eu li esse livro em quê? 400 e pouquinha página em 2 dias. Devorei. Ele tem 470, quase 500. 2 dias. Tem um Dois dias. Tem um rapaz que comprou esse livro, né? E ele falou assim, eu vou para a praia e eu vou começar a ler no avião, né? Aí ele pegou e levou o livro, né? E começou a ler no avião. Aí ele disse que chegou lá na praia e ele não conseguia parar de ler. Então ele ficou debaixo do guarda-sol lendo o livro. E aí as pessoas falavam, rapaz, você veio na praia, larga esse livro. Eu falei assim, eu não dou conta, eu quero saber que isso é coisa para menina. Aí ele disse assim, que ele demorou uns 2 dias para acabar de ler, e só depois ele falou assim, ó, por sua culpa, eu fiz o pacote de 7 dias, eu perdi 3. E a culpa é sua. Eu falei assim, perdeu nada, você se divertiu lendo o livro. Não é? Ele só não estava na praia, ele estava em outro lugar. Ele só não estava lá na praia. E a mulher dele até ficou brava com ele. E o bom de ler é que você nunca está no mesmo lugar com as mesmas pessoas, né? É sempre uma viagem para universos totalmente diferentes, lugares que você nunca imaginou. Ah, mas isso aí é balela. Não é, gente. Quando você lê, você se transporta, sabe? Para o universo que o Mancinho escreveu. Para o universo que, sei lá, o José Henrique Martins escreveu lá para uma escola em São Paulo, que o Antônio Carlos Tavares de Oliveira escreveu lá de um povo do subsolo da Terra que era extraterrestre. E você vive naquele lugar um tempão. E para sair isso de você depois? Você já ficou com ressaca literária que você fica pensando naquele livro, parece que está vivendo aquele negócio ali por uns 3, 4 dias? Já. Parece que o negócio sai de você quando você gosta da história, você fica ali, você sonha com aquilo, você vai viver alguma coisa. Espera aí, o livro. É verdade. A minha esposa é muito assim, ela lê as coisas e ela fica uma semana com aquilo na cabeça, sabe? Ela se impressiona com as coisas, sabe? E eu não me impressiono tanto porque às vezes eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, mas tem alguns livros que eu me impressiono. Esse livro aqui, ó, separei os livros aqui, não sei se você sabe. Esse livro aqui, eu imaginei. Os Três Mosqueteiros. Sim. Aí, ó, olha o tanto de páginas que ele tem. Ele tem 700 e poucas páginas. Esse livro é um livro que impressiona. E eu achei, um dia eu peguei, né, eu vou confessar, eu peguei um livro do Stephen King que chama Depois. Eu tenho ele aqui. É um livro muito legal, muito bacana, né? Só que eu vi aquele livro, eu falei assim, cara, eu tô escrevendo assim. Nossa, eu sou bom. Nossa, ó, já tô bem, né? Esse livro eu escreveria, eu pensei, né? Esse livro aqui, chama Depois, esse livro. Esse livro eu escreveria, ele numa boa, ó. O meu livro é melhor que esse, eu pensando na minha cabeça. Aí eu achei que eu era o bom. Aí eu comecei a ler novamente Os Três Mosqueteiros. Aí eu vi o tanto que eu tenho que aprender, sabe? O tanto que eu tenho que aprender. O Alexandre Dumas, ele me deu cada
tapa na cara, sabe? Que dó. É verdade. Cada tapa na cara que eu falei assim, rapaz, eu sou bom nada. E vou ligar pro Stephen King e falar para ele ler também Os Três Mosqueteiros. Pode ler também Os Três Mosqueteiros. Porque, olha, uma coisa que, por exemplo, que eu aprendi nesse livro, que até então eu já tinha lançado um livro e não tinha pensado nisso, e quase ninguém pensa nisso, em verbo de elocução, tem gente que chama de verbo de sende. Tipo assim, eu já vou, disse Lilian, certo? Calma, falou Lilian, né? E todo mundo usa. Falou, disse, respondeu. 90% dos autores falam. Falou, disse, respondeu. O Alexandre Dumas, ele usa assim, por exemplo, fique calma, tranquilizou Lilian. Olha a diferença de tranquilizou Lilian com falou Lilian. Entendeu? Murmurou, explicou, sabe? Ele usa o verbo de sende dele, você vê como que a pessoa tá, como que a pessoa falou, você entendeu? E eu marquei aqui, juro para você, eu usava, até eu ler esse livro, eu usava 5, 6 verbos de sende, verbo de elocução. Eu usava falou, disse, pensou, isso que eu usava. Eu anotei nesse livro 78 verbos de sende. Meu Deus! Que ele usa. Você acredita? Então, tipo assim, o jeito que o cara escreve é outro nível. Sabe? Aí eu falei assim, aí a gente te acha bom, é o que eu tava falando lá no começo. Que eu me achei bom que eu li um livro do Stephen King e falei, nossa, sou bom, né? Aí eu fui ler esse livro aqui. Aí já era. Hã? Foi ler esse aí e já pensou diferente. Então, mas não é então. Por isso que a gente fala que a gente tem que aprender, a gente tem que continuar lendo, a gente tem que continuar aprendendo. Igual outro dia também. Aí eu também falei assim, bom, eu já estou escrevendo melhor agora, né? Já estou melhor, já estou escrevendo bem e tal. Aí eu fui ler O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Você já leu O Tempo e o Vento? Já li. Há muitos anos atrás, eu já li. É outra... Gente, é uma viagem. Esses livros aqui do canto, ó. Esses três aqui, ó. Sim. É a coleção completa. Menina, eu acho assim, talvez, se eu continuar escrevendo e aprendendo, e escrevendo, e lendo, daqui uns 30 anos eu tô contente de escrever uma coisa desse jeito. Se der. Se der, Você né? entendeu? É por isso que existe o clássico, que existe o escritor, que existe o cara que vai para a Academia Brasileira de Letras, que o cara fala que ele é imortal. Porque quem vai escrever um livro desse hoje, Lila? Dificilmente. Agora, apareceu tem um cara aí, um famosão aí. Quer ver? Deixa eu ver se eu vejo. Peraí. Eu acho que eu gostei tanto que eu acho que eu dei o livro. Peraí. Não estou lembrado agora. Chama Cidade de Papel. Você leu esse livro? Qual? Cidade de Papel. É do tal o nome dele é John Green. Esse John Green escreveu um livro que foi muito famoso, esse livro dele. A minha cachorra tá latindo, é a Frida, viu, gente? Ele escreveu um livro que ficou muito famoso. E ele vendeu milhões de cópias desse livro. Aí ele escreveu um segundo livro que chama Cidade de Papel. Ele vendeu, estava escrito lá, mais de 5 milhões de cópias. Eu falei assim, nossa, eu vou ler o livro, né? Que bom, né? Vou pegar, né? Menina, o livro tem 250 páginas, não acontece nada no livro. Do começo ao fim não acontece nada. É uma história, sabe aquela história que o menino tá pensando numa menina que sumiu e fica naquele negócio de pensando, quando vai descobrir o que era, não acontece nada. No livro inteiro, não tem um plot, não tem uma cena de suspense, não tem nada. Não tem uma coisa que te toca no seu coração, sabe? Que é uma coisa pasteurizada, assim. E o cara, igual eu falei, o cara vendeu 5 milhões de cópias desse livro. Como é que pode? Aí se você comparar um livro desse moço, que tem muita gente que gosta dele, talvez na live que alguém vai me xingar. Se você for comparar um livro desse moço com o Érico Veríssimo, não tem comparação. Não tem. Só que ele vendeu
20 vezes mais que o Érico Veríssimo do que na vida inteira. Para você ver como que o negócio é complicado, não é do jeito que a gente pensa. O mercado literário, desde sempre, é muito complicado. Porque, às vezes, a pessoa quer só que publique e venda. E não é que a gente quer também publicação, venda conteúdo, né? Você já leu Coração de Nanquim? Não. Já ouvi falar, mas não li. É o livro que eu quero. É 1000 e poucas páginas, um livro bem facinho de ler. Sim, sem ler rápido, mas é policial. Eu quero ler esse livro. Coração de Nanquim? Coração de Nanquim. De quem que é? Esqueci o nome. É um tijolinho assim, só. Eu Mas é quero. bom. Eu esqueci como é que é o nome da pessoa. Deixa eu ver aqui para você. Mas eu já ouvi falar desse livro. Já. Aí, por exemplo, igual eu estava falando para você, que a gente sempre tem que procurar melhorar. Eu fico batendo nessa tecla, porque eu vejo muita gente que tem um pouco de... Tem o que dizer, mas a pessoa não quer melhorar, sabe? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Já te falei, eu trabalho faz 34 anos numa empresa. Sou vendedor, lá no Lojão, material de construção. Faz 34 anos que eu trabalho lá. Quando tem um curso, eu sou o primeiro que eu quero fazer. Você está entendendo? Quando tem vamos visitar a Revestir, que é onde aparece a novidade dos pisos, das coisas. Eu quero ir lá ver. Quando tem uma Casa Cor, que é uma exposição de arquitetura, eu quero ir lá ver. Aí quando tem um curso motivacional, eu quero fazer. E a gente vê que às vezes tem algumas pessoas que começou hoje na profissão, e aí você fala assim, vamos lá no curso, mas hoje não vai dar. Sabe? As pessoas não querem melhorar. Você está entendendo? Isso é uma coisa que eu acho assim. E na literatura é a mesma coisa. As pessoas não... Igual você. Eu te encho o teu saco, fico te mandando vídeo de outras pessoas que fazem resenha. E É eu verdade ou mentira? assisto todos. Então, eu falo, Lilian, olha como que essa menina fez essa resenha. Olha que legal, olha onde que ela começou, olha o estudo que ela teve para fazer, olha isso. E eu fico falando assim, e você tem condição de fazer isso, não é? Assim que eu fico falando. E você, cada vez, você está fazendo melhor. Então eu fico enchendo o saco porque as pessoas têm que melhorar. Então, Você ficou, é assim, você ficou vermelho agora. As pessoas me mandam, igual você me manda essas coisas, porque eu sei que você acredita no meu trabalho, você quer que eu melhore. E o meu intuito é esse, sabe? Eu tenho lido bastante coisas relacionadas à escrita. Esse livro do Stephen King mesmo, eu tenho lido, estou lendo. Eu leio coisas, é motivacional. Não, eu tenho visto eu não sei falar, tá, gente? Se eu falar errado, assim, desculpa, Mindset, esse negócio de atenção plena. Para você ficar focado, para você saber fazer o seu serviço focado, para você não se distrair. Porque eu me distraio muito fácil com as coisas. Então, eu tenho lido um livro, eu ganhei um livro que é para você ter atenção plena, para você continuar focado naquilo e fazer as coisas no tempo certo. Então, eu procuro melhorar com as coisas que eu tenho em mãos. Pretendo fazer faculdade de novo, outra faculdade, para poder estar mais inteirada das coisas. Tem o jornal, que também me ajuda muito. As pessoas no meu entorno, você, meu marido, né, e todos os escritores que são meus amigos que realmente acreditam no meu trabalho, fazem com que eu queira melhorar todo dia. Isso é muito bom, só tenho a agradecer. Demais, sabe? E os seus toques, eles são verdadeiros e eu tenho assistido os conteúdos que você me manda, acompanho esse povo para aprender. Para aprender, não é devagarinho, a gente vai incorporar uma coisinha aqui e aprende outra ali. Eu tinha uma professora de literatura e aí ela pegava, sabe? E ela falava sobre os livros. E você via que ela falava de uma forma tão, assim, emocionada, e ela entrava na história para falar daquilo, sabe? Que era tão bonito de ver, sabe? E ela fazia na aula, tipo uma resenha quase do livro, sabe? Eu acho que quando uma pessoa faz um negócio com o coração, quando você lê um livro e você viveu aquilo, realmente aquilo foi bom, e você gostou mesmo,
você tem que fazer uma resenha emocionada, sabe? Não pode ser superficial, sabe? Tem muita gente que faz assim, aquela coisa burocrática, sabe? Ah, o livro começa assim, acontece, sabe? Umas coisas assim burocráticas demais, sabe? E eu acho que a literatura não é para isso. Não, não. Não é para isso. Eu li um livro da Isa Oliveira, tá? O livro dela me emocionou de uma forma tão, assim, eu não conseguia explicar o que eu sentia no livro. Eu tenho alguns livros que eu me emocionei fora do normal, vamos dizer assim. E o da Isa, eu peguei o telefone na hora e liguei para ela, na hora que eu acabei de ler o livro, chorando, soluçando. E isso, assim, ela faz a resenha agora. Eu falei, Isa, eu não tenho condições. Eu queria, mas eu estava chorando tanto, porque a história era... Sabe quando a história toca lá no fundo? Eu não conseguia colocar o que eu sentia em palavras numa resenha. Entendeu? Olha que legal. E ela falou assim, fala agora. Eu falei, gente, eu não consigo. Não consigo. E esse livro da Isa e um livro também da Thaís Carolina, que eu li as últimas partes desse livro da Thaís soluçando. O José Henrique chegou do serviço e eu estava sentada na sala com o polinho de papel higiênico do lado e assim, Lili, o que está acontecendo? Espera. Ele, o que está acontecendo? Eu falei, meu livro, espera. Para um pouquinho, eu não posso. Eu tenho que continuar, eu preciso saber o que está acontecendo. Sabe? E é o que eu te falei, eu sou muito visceral, eu choro mesmo, assim. O pessoal fala, ah, você tá de brincadeira. Não é, gente. Eu fico com raiva, eu dou risada alta, os vídeos, tudo achar que eu sou louca, sabe? Porque eu brigo com o livro. Eu brigo, eu leio na sala, eu brigo com o livro. Assim, livro é para ele. Muito louco. O Marquinho Diamantino escreveu assim, Cidade de Papel virou filme. O Marquinho é um colega, escritor aqui de Barretos, jornalista. O Marquinho é o melhor escritor de Barretos, é o Marquinho. Ele falou lá, Cidade de Papel virou filme. Mas aí, o Marquinho tem aqui, ó, 3 livros. Esse aqui muito bom, Homem Escreve Diário. Cartas de Amor. Nós que trocávamos cartas de amor. Inclusive, eu vou falar para ele mandar os livros para você. Tempo Bom e Atual. Os 3 livros do Marquinhos é melhor que o Cidade de Papel. Os 3 são melhores. E ele fica falando essa bobeira aí. Vira filme. Vai dormir, Marquinhos. Os livros é melhor que... Hã? Coração de Nanquim. Esse daí? Beleza. Eu vou procurar. Não. Esse que eu quero. Vou ler primeiro e me fala se é bom. Vou falar. Já comigo. Ai, gente, a gente conversa mesmo, né? A gente tem preguiça, não. Quanto tempo a gente já está aqui falando? Já estamos a 1h17. 1h17? Gente, nem pense. Eu vou falar a verdade para vocês. É a primeira live da Lília e a primeira minha também. Então a gente achou que a gente não ia conversar, que a gente ia ficar 2 bobão aqui e que vocês iam entrar. E eu falei assim, Lília, ela me mandou umas perguntas, né? Vamos fazer essa pergunta. Não, vamos bater papo. Vamos bater papo porque nós é do povo, a gente fala errado. A gente escreve certo, mas a gente fala errado. A gente fala errado porque quer, porque estudado nós né? Aí eu peguei e falei assim, vamos bater papo vai ser a melhor coisa. Então vamos bater papo. Porque senão a gente vê umas live engessadas, né? A pessoa pergunta, responde aquela coisinha, sabe? Eu tava até esse dia pensando, né? Eu vi uma live outro dia que a moça perguntou assim, por que você quer ser escritor, né? Falou desse jeito, por que você quer ser escritor, né? Aí o cara falou assim, para as minhas ideias melhorarem o mundo. Eu penso que eu escrevendo, eu vou estar levando um pensamento. Eu falei assim, gente, você lembra, Lília? Quando a gente era moleque, há muitos anos atrás, que tinha um programa de Miss, e que ia perguntar para Miss, assim, por que você quer ser Miss? Ai, para tirar a fome do mundo, para melhorar... A paz mundial, para a paz mundial. Tchau, assim, lembra que elas faziam tchau assim?
né? E aí os caras falam que quer ser escritor para melhorar o mundo. Gente, eu escrevo. Por quê? Porque é uma terapia para mim. Eu escrevo pensando em melhorar o mundo. Eu escrevo para mim primeiro. Uma terapia, né? Eu não sei fazer meditação. Uma vez eu tentei fazer meditação. Aí tem 365 histórias na minha cabeça, mais uns dois DJ que ficam botando música. Eu não dou conta de... Fica pensando na sua respiração. Eu não dou conta disso daí. Você entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever. E quando você escreve, você sai desse mundo. Você sai de problema. Você entendeu? É o que eu faço quando eu leio. Quando eu leio, eu vou embora. Esquece de mim que eu tenho outra dimensão. Para mim é uma terapia. Aí, consequentemente, depois eu quero realmente que o meu livro traga um pouco de divertimento, que as pessoas se sintam bem e tal, mas não é o primeiro propósito. O primeiro propósito é meu. Você entendeu? Uhum. Então, isso que eu falei assim, vamos fazer uma live de falar a verdade, porque essa live de ficar com essas conversinhas não dá certo, não combina com a gente. Deixa eu te perguntar uma coisa, falar em combina, não combina. Você já escreveu ou pensou em escrever poesia na sua vida? Já. Eu sou Tipo poeta. assim, André Mancini, o poeta. Eu sou poeta. É? Não sou não. Eu já escrevi algumas poesias já. No meu blog você encontra. E tinha umas pessoas lá que gostavam, viu? Você tem que escrever mais poesia. Mas não é muito do meu gosto, não. E sim, Eu prefiro. porque livro bom você tem, conto bom você tem, então eu falei assim, poesia, né? Só tá faltando. Romance. Mas poesia. Lá no meu blog, lá, né, tem um amigo, porque existe um negócio chamado blogosfera. Sabe o que é isso? Blogosfera. São pessoas que têm blog. E uns seguem os outros. Igual eu tenho 510 seguidores no meu blog. E quando eu escrevo, eles comentam, ou eles mandam no particular, e um segue o outro, e um ajuda o outro, sabe? Inclusive, blog, é que hoje em dia não está mais na moda. Mas o blog é uma coisa muito boa para você aprender a escrever, sabe? Começar a escrever conto, começar a escrever coisa curta, começar a escrever coisas assim é muito bom. Então, foi uma coisa que para mim foi maravilhoso. Eu devo ter lá, sem brincadeira, eu devo ter lá no blog uns 1000 textos lá no blog. Olha que maravilha. E eu tô... Ela acabou de falar aqui, ó, Viviane, para você deixar o link do blog pra gente, porque eu quero também ler. Deixar mas lá o no blog está um pouquinho abandonado, sabe? O último texto que eu coloquei lá foi no Natal. Mas olha, do Natal até antes do Natal tem 1000 textos para a gente se deliciar até você voltar a escrever no blog. Então, não, e lá você vai ver texto assim, de quando eu comecei a escrever, que eu escrevia mais ou menos, de quando eu fui melhorando, sabe? Então tem texto de tudo que é jeito lá. Então o que eu estou fazendo? Eu estou recuperando os textos legais do blog, estou reformando eles, reescrevendo alguns. Eu te mandei um texto esses dias de um senhor que recebeu um e-mail. Te mandei esse. Não. Não mandei um conto? Você pensou e não mandou. Ai. Eu vou mandar esse texto para você ver que legal. Tá bom. É de um senhor que recebeu um e-mail, daqueles e-mails que é corrente. Faça isso, tal coisa, que vai acontecer isso, isso e isso na sua vida. Sabe? Menina, eu mandei esse texto para uma moça amiga minha, uma senhorinha amiga minha. Ela me ligou chorando, que não parava mais de chorar. André, mas que texto, que não sei o que, não sei o que. E não parava mais de chorar. Ligou lá no meu serviço e eu, não, mas você se sentiu mal? Não, eu me senti maravilhada. Eu me senti, sabe, aquelas pessoas. Então tem uns contozinhos assim que são muito bons. É muito legal. Então eu tô compilando alguns contos para mim fazer uma coletânea de contos. Ótimo. Ótimo. Isso é e tem aqueles contos grandes, igual aquele que você falou, Corpos e Porcos. Ele já tem umas 30 folhas, aquele lá. Nossa, mas aquele conto é perfeito. Perfeito. Tem que estar nesse livro. Tem que estar. É muito bom. Então, esse aí eu estou pensando em colocar em um livro de contos grandes.
que vai ter uns 5 contos só, sabe? Eu tenho, mas é um livro eu tenho de mais contos. de contos grandes daquele tipo lá. Vamos transformar esses contos em livro, então. Depois você deixa lá no seu Instagram um linkzinho de acesso lá nos seus... No Aquela blog. barrinha, para a gente acessar o blog. É o que eu ia falar? Eu comecei a falar uma coisa e acabei falando outra. Sobre poesia. Aí Sim. tem algumas pessoas que têm blog que escrevem poesia, sabe? E eu tenho uns 2, 3 amigos lá que escrevem poesia, que é assim, é outro nível de poesia, sabe? É uma coisa assim, surpreendente. Se você quiser, eu te mando até alguns. Tem um senhor que ele é de Portugal, gente boa pra caramba. Ele deve ter já por volta dos 70 anos. Se você vê a poesia do cara. Então eu falei assim, eu tenho vergonha de escrever poesia. Você entendeu? Então a gente tem que fazer aquilo que a gente dá conta. Eu não sou poeta. Sabe? A gente tem que fazer aquilo que Mas a gente dá conta. e aqueles romances cheios de amor, emoção, traição e tal, sem ser policial? Você também já escreveu ou só o policial que te deixa assim mais animado? Né, textos curtos, sim. Já escrevi. Texto curto. Que eu chamo de microconto. Agora, uma pessoa já me Sim. disse que microconto é menor ainda. Eu não acho. Eu escrevo conto de uma página, eu chamo de microconto, sabe? Tem um rapaz jornalista, chama Luiz Soares. É amigão meu. A gente briga muito coisa de política, mas a gente se ama. Então, o Luiz, ele era um editor do jornal Mix, quando eu Sim. escrevi no jornal Mix. E eu escrevi no jornal uns 3 anos, mais ou menos. Sabe? Escrevi bastante nesse jornal. E ele era daquelas pessoas que me punha na linha, sabe? Você tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem que melhorar aquilo, sabe? É um cara super inteligente. Ele escreveu a orelha do Menina, ele escreveu a orelha do livro Você Vai Saber Por Quê. E ele escreveu a orelha e ele me falou uma coisa que eu não tinha percebido do livro. Quem é o verdadeiro vilão do livro? E eu não sabia quem era o verdadeiro vilão do livro, e ele me falou quem era o verdadeiro vilão do livro. Lembra que no fim eu falei para você? Então, ele fala que eu escrevo microconto, ele fala assim, você não sabe escrever crônica, você escreve conto, ele fala. Ele fala que é diferente, crônica de conto. Então, ele fala que eu escrevo microconto. Então é isso aí que eu vou escrever estou fazendo essa compilação para fazer talvez o livro vai chamar microconto, sei lá. Eu vou pensar. E você tem ideia de quando é que vai sair o próximo livro para a gente não ficar aqui órfão de André Mancini nas prateleiras? Eu acho que as pessoas têm que comprar os que estão aí à venda lá no Eclat, por enquanto. Né? Gente, mas eu não tenho, o que eu faço? Estou aqui ansiosa pelo próximo livro. E estou fazendo essa compilação de contos por enquanto. E estou escrevendo a Loira do Banheiro, mas estou devagar. E estou com uma ideia. O problema é esse: eu estou com uma ideia de um livro muito bacana do Alberto Teixeira de novo. E é uma história muito legal, que eu considero ela muito legal. E isso está me atrapalhando a continuar com a Loira do Banheiro, porque eu estou querendo parar um para começar a escrever o outro, sabe? Só que ao mesmo tempo eu penso assim: as pessoas vão falar assim, você agora só escreve texto desse autor, desses personagens, sabe? Mas o Arthur Conan Doyle só escreveu do Sherlock Holmes na vida inteira, né? Então todo o povo lá Ai, gente, tem um monte aí que é só da pessoa, toda a vida, toda a vida, toda a vida. Do Harry Potter, por aí vai. Então. Eu acho que tá ótimo escrever, assim... Mas é que a história da Loira do Banheiro vai ser legal. Teixeira. A próxima que eu estou bolando do Alberto Teixeira já está quase pronta na minha cabeça. Eles vão investigar um monte de coisas que estão acontecendo, assassinatos e desastres, incêndios que estão acontecendo na cidade. E antes de acontecer, tem um pintor que pinta a tela com
o que vai acontecer. E aí, esse pintor pinta essa tela, aí tem não sei se você lembra, no último livro tem um repórter tipo da Atena lá no fim, não tem? Sim, Então, mas não vai ser esse cara, vai ser outro. Porque eu tenho dó que eu não quero que ele participe disso. Que ele é meu amigo do outro livro. Ele é seu amigo. Ele é meu amigo do outro livro. Então, que ele noticia a coisa antes de acontecer, e aí o Alberto Teixeira tem que correr para tentar evitar. Você entendeu? É como se fosse um pintor mediúnico, né? Só que, como você sabe, nada é o que parece ser, né? Nos livros. E só no fim que você vai... Principalmente nos livros do André Mancini. No fim você vai descobrir o que é. E então esse livro aí tá legal, só. E eu tô... Não tá legal não, porque eu não comecei. Mas na minha cabeça tá legal. Bota isso no papel, rapaz. Que... Ah lá, escreve logo, tira férias para escrever. Tira férias para escrever. Coitado. Deixa meu Vai lá para aquele sítio maravilhoso lá, bota o som numa altura, escreve esse livro. Ai, eu acho que a gente precisa ir embora. 8h30, 1h30 de live. 1h30? Uma hora e meia de conversa, e tem muito o que falar ainda. Tem muita coisa para falar ainda. Como é que vai fazer? Vou marcar outra depois. Continua. Tem bastante coisa para falar. Vamos continuar nessa história. A gente vai marcar outra então, pode ser? Oi, não entendi, desculpa. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Quero marcar outra live com você depois, para a gente continuar esse assunto. Vamos ver se o povo quer. Faz uma enquetezinha. Vocês querem continuar? Aí eles vão falar assim, não muito mais, não quero. Aí, ó, já tem que ter, ó, faz parte 2, já tem já. Boa, o povo falando aí, viu? Esse moço que entrou aí, ó, Marcelo. Sim. Esse menino, esse é meu amigo, Marcelo. Ele era bibliotecário do Senac. Sim. E ele é um cara tão bacana, um cara que entende de livro pra caramba, um cara que tem uma cultura fora de série. E ele foi um dos incentivadores para me escrever, sabe? E é tipo assim, uma coisa muito interessante que acontece com o escritor. E isso acontece com quase todo mundo que eu conheço. Ninguém próximo da gente dá bola para o que a gente escreve. É incrível isso. Não. É incrível. Não Amigo mesmo. que a gente considera amigão, parente que a gente considera do peito, sabe? Coisas assim. Não estão nem aí. Nunca no meu serviço ninguém lê um livro meu. Nunca. Ninguém. Nunca lê um livro meu. Sabe? E tem algumas pessoas que às vezes a gente conhece, de conhecer, mas a gente não sabia que a pessoa dá tanto valor para você. E esse Marcelo é uma pessoa que, quando eu lancei o primeiro livro, ele estava lá e ele estava emocionado, sabe? Me abraçou, sabe? Umas coisas. E igual ele, teve vários que foram assim, sabe? Eu tinha, na época que lançou aquele livro, que lançou 500 livros, na época eu tinha só o Facebook. E eu tinha umas 500 pessoas amigas. Hoje eu tenho quase 4.000 no Facebook. Que eu não sei por que não vieram para o Instagram esse povo. Ficaram no Facebook. Às vezes a pessoa não liga. Assim funciona. Quase 4.000 e pelo menos uns 1.500 é de gente que falou que leu meu livro, que gostou de mim, que queria ser meu amigo. E amigos que a gente vai arrumando na vida, sabe? E talvez a gente fique até um pouco frustrado, porque o amigo que você acha que é seu amigo, que é mesmo seu amigo, mas talvez o cara não gosta de ler, né? Tem isso também. Tem isso. Não é verdade? A gente tem que entender também, né? É que a gente fala assim, mas o cara é meu amigo, ele tem que ler o meu livro. Eu não tenho que ler o seu livro. Ninguém. Não é verdade? Ninguém tem que nada, né? E aí tem umas outras pessoas, igual o Marcelo que eu falei aqui agora, que compensa e compensa em dobro isso daí, né? Isso é bom, né? Sentir que a pessoa tem um carinho pelo que a gente faz, valoriza o que a gente faz, né? É muito legal. E às vezes esse carinho, ele vem de onde você não espera. Sim. Não. Reconhecimento vem de onde você não espera. E é um carinho gratuito, é uma coisa assim que a pessoa não está ganhando nada com isso. Ele talvez nem é tão seu amigo assim,
certo? Hoje em dia eu tenho mais. O Marcelo escreveu. A leitura conecta as pessoas. E é verdade mesmo. É super verdade. É E verdade aí você mesmo. começa a torcer. Tem o Zé Henrique de Freitas. Zé Henrique de Freitas, ele é ex-promotor aqui da cidade. E ele é a pessoa que eu conheço que mais entende de literatura. Ele tinha uma biblioteca na casa dele de quase 2, 3 mil livros. E ele leu todos eles mais de uma vez. Esse cara é sensacional. É um cara assim, que também é um cara que me apoiou demais, sabe? Ele leu o meu original do primeiro livro, fez algumas correções. O que eu faço com as pessoas, ele fez comigo, sabe? Fez algumas correções e ele é muito entusiasta, assim, sabe? E ele vive sempre me falando, vamos escrever outro livro, não sei o quê. O segundo livro, ele também foi um leitor beta meu, sabe? E agora, tadinho, ele teve que mudar para Rio Preto, porque a esposa dele não está muito legal, e ele saiu daqui de Barretos, eu acho que ele não volta mais para Barretos, mas a gente sempre tem contato. Eu mandei para ele falando que a gente estava aqui na live, mas eu acho que ele não entrou, sabe? Então, e é uma pessoa que tem um carinho tão grande, sabe? E tem um carinho tão grande pela minha escrita que a gente se sente bem, sabe? A gente vê que às vezes a pessoa talvez, igual assim, nem tem carinho por mim, mas pela minha obra, sabe? Isso que é legal, sabe? Isso daí faz a gente continuar escrevendo. Eu tenho um monte de pessoas tem um monte de pessoas que entram em contato comigo, gente que eu nem sabia que existia, sabe? Eu tô esperando outro livro e não sei o quê, sabe? Comprei seu livro, tô gostando, sabe? Tem uma moça, que isso aqui também é uma história legal. Ela estava com uma doença chegou a ser internada em clínica psiquiátrica e tal. Eu não conheço ela pessoalmente, né? Aí um dia ela escreveu para mim, né? E falou assim que eu salvei a vida dela, sabe? Ai, que lindo! Eu sou tontão mesmo. Não é não, mas assim, ela leu o primeiro livro. Ela leu o primeiro livro e ela conseguiu sair da crise que ela estava. Olha que lindo! Aí logo ela encomendou o segundo livro e ela parou de tomar remédio e ela leu o segundo livro, né? E ela falou assim: eu voltei no psiquiatra, já tem 5 anos que eu não tomo remédio mais. Já tem 2 anos que eu não tomo remédio mais. E aí ela disse que a partir daí ela começou a ler, sabe? A partir do meu primeiro livro, que depois demorou 2 anos para sair o segundo, e aí ela leu o segundo. Então isso aí é uma coisa muito bacana, sabe? Sim. Parabéns. Parabéns. Eu não ia contar essa história. Ah, mas você ia deixar a gente sem saber isso? Tão bonito. Então tem essas coisas que são legais. Oi? Então tem essas coisas que são legais. Sim. Você não pode deixar de contar isso. Isso é muito importante. Muito. Nossa, isso é muito legal. Parabéns. Toma água. Vou tomar. Vamos acabar essa live. Quer ir embora? Não, tô brincando. Tanto que se você quiser ficar, eu fico. Deixa eu te mostrar. Olha só, tá vendo? Você é incrível, André. Suas obras realmente mexem com os leitores. Também acho, Viviane. Olha que legal isso aqui. Quando eu escrevi a síntese do livro na capa eu tentei imitar essa moça aqui, ó. Olha que legal. Isso aqui é a sinopse do livro dela. Está escrito assim. É uma coisa tão curta. Eu queria tentar fazer isso com todos os livros meus, que eu achei tão bacana.
Olha que legal. Quando minha irmã tinha 8 anos, ela sumiu. Na época, achei que não poderia haver coisa pior. Então ela voltou. Olha, sinopse do livro. Eu comprei esse livro Meu Deus, pela que livro é sinopse. esse? Não é legal? Pra caramba? Muito! O que aconteceu com a Anne? Essa moça aqui, ó, C.J. Tudor, ela é legal. Ela é, tipo assim, ela escreve baseada nas coisas do Stephen King, sabe? Ela escreve bem parecido com ele. Só que ela não é muito boa de fazer final, sabe? Infelizmente. O livro vai bem, vai bem, vai bem, vai bem, ela se complica no final. Tem um livro dela que foi bem até o fim, mas os outros ela se complicou no final. Que pena. Mas porque eu acho e todos os livros dela é bem curtinho a sinopse, mas é uma coisa que instiga, né? Lógico, eu já quero ler já, mesmo sabendo que o final não é óbvio, Esse aqui eu já quero ler. é bom. Esse é bom? Você deu sorte, então. Não, eu tenho todos dela. Ela tem 4 livros lançados no Brasil, eu tenho todos. Esse aqui é bem famoso, ó. O Homem de Giz. O Homem de Giz. Esse está na minha lista. Eu tenho uma lista de livros que eu quero, esse está nela. Esse aqui, As Outras Pessoas, também é bom. E esse aqui eu ainda não li, Garota em Chamas. Esse eu ainda não li. Mas O Homem de Giz é muito bom. Só que o fim é complicado, sabe? Não deveria ser daquele jeito. Ela deveria pensar que ela não tinha eu lá para ajudar ela nessa. Pois é. Nós temos que lembrar todos os escritores que estão na nossa live que você está fazendo um trabalho fantástico e que, se eles quiserem, né, a sua ajuda, podem entrar em contato com você pelo Instagram. Sim. Isso? Sim, pode. Só chamar lá no direct que você conversa e Sim. faz a coisa redondinha para todo mundo. Aqui, Sim. eu acho que esse trabalho que você está fazendo é fantástico. Fantástico. O Marcelo falou assim, ó. Vocês já repararam que os livros têm uma capacidade secreta de se multiplicar? Os livros, eles vão se multiplicando. Outro dia, minha esposa mandou eu acho que foi uma indireta. Ela mandou um videozinho para mim. Ela mandou um videozinho para mim, assim, de um desenho, né? Aí alguém fala assim, quanto você gastou de livro esse ano, né? Eu assim, não sei. Eu não fiz a conta, eu não sou bom de matemática. E é isso aí mesmo. Eu tenho essa estante aqui, eu tenho uma outra maior que essa lá dentro de HQ, de história em quadrinho. Quantos títulos você tem nessa estante de livro, fora HQ? Deve ter, não tem muito não, deve ter uns 200 mais ou menos. Então a gente está bem empatado. Eu tenho 387. Aí, então você tem mais, você tem o dobro quase. E de HQ não, 200 e tralalá, 100 só de diferença. Porque assim, o meu trabalho, graças a Deus, me promove essa dádiva de receber livro, né? E eu ganho muito livro. O meu trabalho também me promove. Não, eu ganho, você compra. Mas eu me promove comprar livro. Né? Eu ganho muito livro de presente, tipo Natal, de aniversário. Eu já ganhei livro de presente dos namorados, eu prefiro. Sabe? Tem livros ótimos que eu ganhei que eu nem imaginava. Tipo, eu sou alucinada com Dark Side Books por causa do terror, que eu sou fã de terror. Então eu tenho quase uma prateleira inteira só de terror. Mas acho pouco, eu quero 4, 5 prateleiras de terror, entendeu? Terror, suspense. Eu sou uma pessoa que gosta de ler. Mas que gênero você gosta? Eu gosto de livro. Simples assim. Eu gosto de livro. Você foi a única Bookstagram, é Bookstagram que fala, né? Isso. Que comprou os meus livros. Comprei os meus livros e fez a resenha e não me cobrou R$1 e ainda perguntou se podia fazer a resenha. Por quê? Porque os seus livros foram o terceiro e o quarto livro que eu li com o Bookstagram. Quando eu comecei, há 1 ano e um pouquinho atrás, não havia nenhum
assim, havia, né? O Antônio mandou para mim, né? O Antônio mandou. Não, o Luiz Antônio de Paula mandou os livros para mim. E os seus eu tinha, o Henrique tinha comprado já. E ele me deu os livros de presente. Então, assim, o Luiz Antônio de Paula mandou os livros dele, o José Henrique comprou os seus livros e me deu. E eu fiz a resenha dos 4, que foram os primeiros, e mandei para vocês, perguntando se podia ir para o ar, se vocês tinham gostado, se estava tudo certo. Aí que eu comecei a minha história como Bookstagram, porque eu vi que estava funcionando, que eu sabia fazer o negócio mais ou menos que ia dar pé para continuar. Então, assim, eu tenho que agradecer muito, né, ao Luiz Antônio de Paula, que foi um dos 2 primeiros, e a você, que foram os, né, o terceiro e quarto livro que eu li como Bookstagram, pela confiança que vocês tiveram para com o meu trabalho e o carinho que vocês têm com o meu trabalho até hoje. Porque se não fosse a confiança de vocês, eu não teria começado. Assim, eu não teria feito nada, sabe? Se você tivesse falado, ou o Luiz tivesse falado, olha, não tá legal, não quero, encerrava ali. A minha proposta para que isso acontecesse, entendeu? De vez em quando você ainda reposta ainda os... Sim, sim, tem que repostar, as pessoas têm que lembrar, sabe? Que, olha, gente, esse livro aqui eu li, tá bom? Esse livro aqui eu li há um tempo atrás, esse livro é bacana. Então, eu tenho dentro do meu Media Kit uma proposta de 3 meses, de 15 dias, eu fazer a postagem da chamada da resenha para os escritores, uma coisa que eu quis fazer, né? Eu acho que só eu faço, enfim, não vê o caso. Mas tem aqueles livros que eu li primeiro, o seu, do Luiz e de outros tantos mais, que de vez em quando eu pego lá do fundo do baú e trago para cima. Gente, esse livro existe, ó, esse livro é legal, vamos ler, vamos comprar, sabe? Porque meu trabalho é fazer com que as pessoas vejam vocês. E eu quero que vocês sejam vistos, entendeu? Por que eu comecei? Sim, óbvio. Por que eu comecei, que eu quis começar a fazer live? Essa é a primeira, tá, gente? Se tá saindo tudo certinho e redondinho, a gente não sabe, mas essa é a primeira. E eu quero continuar. Para que as pessoas conheçam que além da história... O que você falou? Oi? Que não tá redondinha, né? Tá tudo certinho. A live tá tudo certinho. Não, bobo. Então, se a gente está fazendo tudo certinho, porque eu quero que vocês sejam vistos e que as pessoas conheçam o que está atrás do livro. Sim. Não só a história bacana, a capa sensacional, sabe? Uma sinopse super genial. Não, eu quero que as pessoas conheçam a pessoa atrás do livro. Porque quando eu pego um livro de um escritor, isso é super sério, gente, é uma coisa muito importante. Eu pego o que aquela pessoa sentiu naquele dia, naquele período, que está escrito ali, aquilo é um pedaço da pessoa que está na minha mão, sabe? Aquilo é a alma da pessoa que está escrita ali, de uma certa forma, que vem para mim. Aí a pessoa fala assim, mas você não doa seus livros? Não. Um pedaço da pessoa que me foi entregue por presente, comprada, doada, enfim, seja de que forma for, ela veio até mim por um motivo. E aquele motivo é porque eu leio aquilo, me sensibilizo com aquilo e guarde. Porque é um pedaço escritor que está ali, é um tesouro. Então, eu falo que a minha biblioteca atrás de mim aqui é o meu tesouro particular. Aqui não se empresta livros, não se risca livros, nada. Não tem livro riscado, não tem... No começo eu até comecei a fazer umas coisinhas. Vai lá. Peraí. Ai, Soraya, obrigada. Hã? A Soraya falando que a resenha na antologia do Mochilão, na Maldição do Barba Negra, ficou show. Obrigada. Legal. Eu fiz. Hã? Você fez a resenha? Fiz. É toda a resenha. Um livro muito legal. E engraçado. A Viviane falando, já quero uma resenha da Lília. Ah, isso mesmo. Vamos aí, pode me chamar lá no direct que a gente conversa. O próximo livro agora é que a gente está trabalhando. Da Maldição do Barba Negra. Da Maldição do Barba Negra foi bem engraçado, porque assim, eu conheci, já tinha ouvido falar da história,
conheci a história por alto, mas eu nunca tinha lido nada, mesmo assim, do Barba Negra, entendeu? Para falar assim, você pegou uma história do Barba Negra e isso aqui. Eles fizeram um livro baseado em várias historinhas não, em vários contos, né? Que falavam do Barba Negra. E eu fiquei encantada com a riqueza de detalhes que eles fazem, sabe? Com todas as propostas diferentes dentro do mesmo tema. Nossa, um livro fantástico, fantástico. Tá aqui. Tema de pirata é legal. Tema de pirata eu gosto de livro de pirata, eu gosto muito. Eu também gosto. E voltando a falar, tudo começou aqui. Tudo começou aí, eu tenho que ler esse tudo livro. Tudo começou aqui. Tem que comprar esse livro. Ô, gente, eu acho que a gente já está com 2 horas de live, 10 minutos para as 2 horas de live. Mas assim, nós precisamos ir embora. Precisamos ir embora. Vamos marcar, que a gente tem muito assunto. Depois a gente vai ver um outro dia, eu aviso para o pessoal, a gente vai fazer parte 2 dessa conversa. Pode ser? Pode ser. Tranquilo. Então, tá, joia. Gente, eu agradeço todas as pessoas que estiveram nessa live. Gostaria que você falasse as suas últimas observações. Não tem muitas últimas observações. O que eu falo para as pessoas é, gente, vamos ler, vamos estudar. O nosso país está emburrecendo, infelizmente. Essa geração que vem agora é comprovadamente a primeira geração que tem um QI menor que a geração anterior. É a primeira vez que isso acontece na história do mundo, sabe? A nossa última prova aí, que o Brasil participou, eu esqueci o nome da prova agora, que mede a escolaridade do país. O Brasil retrocedeu, sabe? A gente fala para as pessoas lerem, as pessoas não querem mais. O celular virou uma droga. É uma droga muito maior que as drogas químicas, é o celular. Que no fim acaba sendo uma droga química, porque o celular ele dispara dopamina, coisas em você, e você fica viciado no celular, sabe? E aí o tempo que você teria para ler um livro, o tempo que você teria para escrever uma coisa, o tempo que você teria para jogar uma bola, o tempo que você queria para namorar, o tempo que você teria para fazer alguma coisa, sabe? Diferente, para sair da sua rotina, você está no celular, sabe? E aí a gente está emburrecendo. Infelizmente, está desse jeito. Eu conversei com uma moça que ela é professora de literatura de uma faculdade aqui de Barretos. E ela falou para mim que eu peguei e falei assim, você já leu meu livro? Não, livro? Lê livro? Eu leio resenha, ela falou. Eu falei, mas qual que é o último livro que você leu? Ixi, eu estava na faculdade ainda, com o último livro que eu li. Uma professora de português. Professora de português. Não é de literatura, não, é de português. Uma professora de português. Se um professor de português está lendo resenha, como é que estão os alunos? Você está entendendo? Então, a gente tem que melhorar, sabe? A gente tem que ler. Lá no meu serviço, tem uns amiguinhos lá que trabalham lá no depósito e às vezes eles têm um serviço mais pesado e as pessoas olham para eles e falam assim, eles não são cultos, eles não são vendedores, eles são da entrega e não sei o quê. E eu vivo levando história em quadrinho para eles, sabe? Porque eu tenho uma estante de história em quadrinhos e tem algumas que eu não faço coleção, que eu compro para ler, mas não faço a coleção. Então eu levo. Sim. Então eu levo para os motoristas, eu levo para os ajudantes, sabe? E eles leem, eles gostam, e me falam, oh, tem mais gibi lá e não sei o quê. Eu falo, você leu? Li. Então me conta a história, para mim saber se você leu. Eles contam a história, sabe? Então, gente, eu acho que a gente tem que ir por esse lado, porque senão o Brasil não vai melhorar nunca. O Brasil não vai melhorar nunca. Aí a gente pega e manda para o segundo turno 2 bombas que a gente mandou na última eleição. Você entendeu? 2 bombas. Uma bomba da direita, uma bomba da esquerda, sabe? E aí a gente fica chamando o outro de gado. Ah, você é gado. Não, você que é. Você que é. Um é gado da fazenda da direita, outro é gado da fazenda da esquerda. Todo mundo indo para o mesmo frigorífico. Você está entendendo? Todo mundo vira bife.
E a gente não enxerga isso. A gente não enxerga isso. Aí a gente vota naqueles deputados, aqueles senadores que estão lá, porque a gente não tem instrução. O cara manipula. Eles manipulam a gente de tal forma que a gente. O brasileiro não sabe ler e interpretar um texto. Você entendeu? E não é porque eu escrevo que eu tô falando isso. Não é porque eu escrevo que eu estou puxando essa ideia pro meu lado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Sim, sim. Eu quero dizer que o mundo só vai melhorar quando a gente se voltar para a literatura. Porque a escola também está cheia de ideologia agora. Ou a ideologia de um, ou a ideologia do outro. Literatura não. Literatura é literatura. O mundo só vai melhorar quando a gente começar a ler. É isso. Obrigado. Vocês são lindos. Você também é linda. Muito Esposa do meu amigo obrigada. também é lindo. E pronto. Então é isso. André, muito obrigado pela confiança, tá? Muito obrigado por você ter sido parceiro nessa minha empreitada, minha primeira empreitada. Eu tinha que pegar uma pessoa que fosse assim, que conseguisse conversar sem travar. E você me ajudou muito. Deus te abençoe imensamente. Muito obrigada, Muito viu? obrigado pela sua confiança. Para ser a primeira. Eu vou pôr aquele doido. Primeiro. Tem que ser, tinha que ser a gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todas as pessoas que estiveram com a gente aqui, tá? Foi muito especial para mim. Espero que tenha sido bom para vocês também ter passado essas 2 horas com a gente, né? E até a próxima, né, André? A gente vai fazer, se Deus quiser, a parte 2. Tchau, André. Beleza. Tchau, gente. Fica com Deus. Aperta o botãozinho xizinho aí em cima. Ah, tem que apertar o xizinho. De cima Xizinho é o aqui seu. em cima. De baixo é o meu. Ah, tem esse xizinho aqui. Tchau. Tchau. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Até breve. Obrigada, gente. Muito, 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 muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite.